Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para abrir mais uma semana falando de NFL. Vamos trazer notícias, vamos passar limpo os detalhes do contrato do Trevor Lawrence com a equipe do Jacksonville Jaguars. A gente trouxe aqui o contrato na sexta-feira, discutimos isso, mas agora tem mais luz aqui para a gente avaliar se valeu a pena realmente. E eu quero trazer também três times que eu acho que vão ter uma evolução interessante neste ano, que vão sair de coadjuvantes para times que vão brigar por vaga nos playoffs nessa temporada. Claro que eu quero saber sempre a sua opinião, é muito importante a sua opinião. Então, deixa um comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Se você puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Tem vantagem, tem lá o grupo no Telegram que é sensacional, tem sorteio de prêmios, com 200 assinantes vou sortear mais uma jersey, uma camisa de um time da NFL, modelo Nike Game, a camisa original. Uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanática, nossa parceiraça. Aqui embaixo tem link e tem cupom de descontos da Fanática. E cara, me segue lá nas redes sociais, importante também pra gente aumentar aqui a nossa área de contato para chegar a mais pessoas no canal e a gente manter esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, convidando vocês a mandarem perguntas para eu fazer no próximo vídeo. Quarta-feira eu quero responder perguntas de você. Quarta-feira à noite vai ter live. Estarei com o Ivo Stank fazendo uma tier list de head coach, de treinadores. Já fez de times, já fez de quarterbacks. E agora eu quero fazer de treinadores. E quero ressaltar o pedido para vocês tomarem cuidado com golpes, tá? Golpes de ingresso para o jogo no Brasil. Muita gente aí tentando ganhar uma graninha em cima da galera que está desesperada para ir para o jogo lá no dia 6 de setembro. Então tome muito cuidado, os ingressos só vão ser emitidos lá em dia 6 ou 7 de agosto, são 30 dias antes do jogo entre Eagles e Packers. Então, cara, até lá, toma cuidado, né? Coloca a cabeça no lugar. Quer comprar um ingresso de cambista? Entendo a sua vontade, mas espere um momento e tome cuidado, porque tem gente que vai vender cópia de ingresso. Tem todo um procedimento para fazer, o Ticketmaster permite que você transmita aqui a posse desse ingresso, mas comprar só ali, o cara te mandou um print, não faça isso porque vai dar ruim. O primeiro vai entrar, mas uma galera vai ter comprado o ingresso e não vai conseguir entrar. Vamos lá para o toquepassa.com, começar destacando aqui o T. Higgins, tá aqui na capa, o T. Higgins, que no sábado o Adam Schefter trouxe a notícia que ia assinar o contrato, a franchise tag com a equipe do Cincinnati Bengals. Isso não acaba com nenhuma novela, não é garantido que o T. Higgins ainda vai jogar na equipe dos Bengals nessa temporada, só garante que ele vai ganhar os 21,8 milhões de dólares nesse ano. Por quê? Antes de assinar a franchise tag, ele não precisava participar de minicamp nenhum, né? Nenhum trabalho dessa off-season, ele precisava porque ele não tinha vínculo de trabalho com ninguém. Então ele não precisava aparecer em nenhum dos treinamentos. Agora ele assina, garante esse dinheiro, mas vai ter que aparecer no training camp, vai ter que jogar os jogos para receber o dinheiro, né? Cada vez que ele não aparecer, ele toma uma multa, perde uma graninha aqui e lá, mas não quer dizer que vai jogar necessariamente nos Bengals. Ele certamente está atrás ainda de um contrato mais longo, contrato de múltiplos anos, para colocar mais dinheiro no bolso, ter garantia, ter segurança em caso de lesão, né? O ano que vem os Bengals podem falar para ele, tchau, obrigado por tudo, se vira, e ele perdeu o dinheiro tendo talento como tem o T. Higgins. Até dia 15 de julho é o prazo final para assinar um contrato de múltiplos anos com os Bengals ou com um time que venha a ser trocado. Os Bengals podem fazer negócio, não está chegando a um acordo, trocam, sei lá, com uma equipe X que tem um espaço no cap, quero dar um dinheiro a mais aqui para o T. Higgins, troca, só que mesmo nessa caso de troca, ele ainda precisa receber até dia 15 de julho esse contrato mais longo. É o prazo final. Depois disso, ele ainda pode assinar um contrato, mas só por um ano. E aí é meio difícil imaginar que alguém vá simplesmente aceitar ele, né, para pagar mais do que 21,8 milhões de dólares nesse ano, sem choro nenhum, sem divisão, esse espaço de cap, né? Então a pancada tá lá. Os Bengals que podem negociar, neste momento ele conta com esses 21,8 milhões de dólares no cap hit dos Bengals. Os Bengals precisam negociar um contrato com o Ja'Marr Chase também. Chase já pode receber um contrato mais longo, tá vendo o Justin Jefferson, muita gente recebendo contratos longos, e é claro que vai querer ganhar uma graninha dele, né? Então acertar alguma coisa com o T. Higgins, pode abrir um espaço para você acertar com o Ja'Marr Chase.
É um momento delicado na franquia do Cincinnati Bengals e a gente segue de olho. Voltando lá para o site, temos mais notícias, como por exemplo aqui o Isaiah Buggs, né, sendo detido pela segunda vez em pouco mais de 2 semanas. Né? Ele foi detido dia 30 de maio por maus tratos a animais, essa era a acusação. Eram 2 animais que estavam lá desnutridos, que estavam sob cuidados dele, um Rottweiler, uma mistura de Rottweiler e também um Pitbull. Um deles chegou a ser até sacrificado, estava desnutrido demais. E agora foi detido por violência doméstica / roubo. E que momento, né? Pagou fiança, $5.000 lá em Tuscaloosa, no Alabama. Foi liberado. Os Chiefs não falaram nada sobre o tema. Aliás, key off-season dos Chiefs. É um caso de polícia atrás de outro caso de polícia. Então vamos ver o que vai acontecer com o defensive tackle que assinou o contrato com o practice squad da equipe dos Chiefs em janeiro. Assinou de novo um novo contrato com a equipe dos Chiefs para brigar por uma posição no elenco principal em fevereiro, mas vive uma off-season bastante complicada mesmo, tá? Aliás, falando de Chiefs, uma curiosidade que passou no vídeo da sexta-feira, mostrei lá o anel de campeão do Super Bowl, e teve uma curiosidade que perceberam de tarde, né, que veio com um erro no anel, na parte interna tá lá marcada a campanha de playoffs, e tem a vitória sobre os Dolphins, mas eles colocam os Dolphins como seed 7, e eles foram seed 6, né, o sexto melhor time da AFC na temporada, foi a equipe dos Dolphins, e não tinha como você enfrentar o seed 7 no Wild Card Round, né, na rodada de Wild Card, e depois enfrentar o seed 2, que eram os Bills, né, então o 7 foi a equipe do Pittsburgh Steelers, que perdeu para o Buffalo Bills, e os números 6, já que os Chiefs foram o 3 que enfrentaram lá nos playoffs, né? Então teve esse erro no anel, não sei o que eles vão fazer, se eles vão retificar, se eles vão trocar, não sei o que vai acontecer, mas pelo menos na parte de dentro, ninguém se importa, fica uma curiosidade a mais. Lá no site ainda mais uma notícia, e foi trazida pelo Adam Schefter no final de semana, a sensação da UFL, o Jake Bates, kicker do Michigan Panthers, assinando um contrato de 2 anos com a equipe do Detroit Lions. Vai seguir no estado de Michigan, né, lá em Detroit, e ele que fez 17 field goals na temporada passada, números muito bons, foi o segundo melhor kicker, acertou o chute de 64 jardas logo na primeira semana, depois teve mais um de 62, 64 jardas, são 2 jardas a menos do que o recorde da NFL, que é do Tucker de 66 jardas, mas ele teve um aproveitamento de 77% nos chutes, 17 field goals feitos em 22 tentados. Ele atraiu o interesse dos Packers, dos Commanders, e, bom, ano passado ele já tinha assinado um contrato como free agent com os Texans e com os Buccaneers e acabou sendo dispensado pelos 2 times. Os Texans, inclusive, que no meio da temporada precisaram de um kicker e contrataram o horrível Amendola. Então tem que ficar de olho, eu não tô tão hypado assim, não acho que vai ser uma grande sensação, mas ele chega lá, na equipe de Michigan, para tentar concorrer com o Michael Badley, tá no elenco ainda. Também tem o calouro, o James Turner. O Badley, que chegou no ano passado para substituir o Riley Patterson, mas não passou grande confiança. Acho que o field goal mais longo dele foi de 41 jardas. Naquela final de conferência contra o San Francisco 49ers, também não tentaram alguns chutes que seriam ali na casa das 40 jardas e não tentaram, não sei se não passava confiança nenhuma. Por ter assinado um contrato de 2 anos, acredito que ele venha para ser o dono da posição, né? Mas vamos ficar de olho aqui, então, no Jake Bates. E falando de UFL, a gente já emenda aqui que ontem rolou a decisão. Tô devendo, errei aqui, podia ter trazido o Maurício, como eu trouxe no ano passado, para dar o destaque da UFL. Já fica o convite feito para o Maurício mandar o vídeo para a gente usar na quarta-feira. O Maurício, que é lá do nosso clube de membros, está lá no grupo no Telegram aí desde o comecinho, e ele é um fã da UFL, mas falando especificamente da final, o Birmingham Stallions mostrou aí para o Kansas City Chiefs como se faz uma dinastia e como você consegue um three-peat, né? O tricampeonato consecutivo. Era o campeão da USFL nas 2 temporadas que teve, né? Nos 2 últimos anos tinha vencido, aí ganhou novamente agora a divisão USFL, campanha 11-1, muito boa. E na final enfrentou o campeão da XFL, a divisão XFL, que era o San Antonio Brahmas. A Brahma não deu certo, tristeza aí com a Brahma,
que perdeu por 25-0. Esse foi o placar da final. Não foi um grande jogo pelo que eu vi ali, não foi uma coisa de encher os olhos, mas um jogo bem interessante do ponto de vista do sucesso, né, de consolidação dessa liga. Mais de 27 mil pessoas foram lá em St. Louis no estádio torcer. É legal ver a movimentação, uma liga de primavera, a gente sente falta de um futebol americano durante esse período, e eu gosto da UFL. Quem sabe? Tiveram uns bons números na TV americana, eu espero que a liga tenha um bom futuro aqui. Espero que eles olhem um pouquinho mais para o internacional, para que traga para a ESPN, por exemplo. No ano passado eu fiz a XFL na ESPN e me diverti demais com jogos. Faltou transmissão esse ano, não era vontade nossa, não é só que isso aí, tem que ficar bem claro, tem uma questão de negociação de contrato, de direitos de transmissão, não foi má vontade da ESPN, nem de nenhuma outra emissora, é simplesmente uma negociação internacional, e aí tem que ver os valores que são cobrados, mas foi interessante, foi legal, tá? E teve uma curiosidade a mais ainda na final, porque o Tom Brady fez a sua estreia na Fox, a transmissão foi da Fox dos Estados Unidos, ele fez sua estreia, e foi ao palco para entregar o prêmio de MVP para o Adrian Martinez, quarterback dos Stallions, e foi vaiado, né? Tava em St. Louis, o pessoal não se esquece do Super Bowl 36, quando os Patriots do Tom Brady venceram os Rams do Kurt Warner. Eles odeiam os Rams, que foram abandonados, mas ainda tem aquele resquício lá, né? Podia ter vencido mais um título. Quem sabe os Rams se mantivessem por lá. Pelo menos eles tinham festejado naquele ano. Eu não gosto muito do Tom Brady. Isso vai ser uma coisa constante, tá? Tom Brady não vai ser amado por todos os times, porque fez a galera sofrer bastante por muitos anos. Então vai ser uma curiosidade a mais nessa temporada. Vamos lá então botar um pouquinho de luz nesse contrato do Trevor Lawrence. Trouxe aqui na sexta-feira a renovação, a extensão contratual que ele ganhou, 275 milhões de dólares por 5 anos, uma média de 55 milhões de dólares por temporada, igualando o Joe Burrow como os mais bem pagos quarterbacks da NFL. Gerou bastante debate lá no grupo de membros, a gente conversou bastante, teve gente que concordou, tem gente que não concordou. Já falei aqui, acho que os Jaguars poderiam ter tentado um descontinho, já que o último ano não tinha sido uma grande coisa, mas não tinha o que pensar, tinha que segurar o Trevor Lawrence. Aliás, lá no Telegram teve uma conversa muito grande, porque colocaram lá os números e a comparação com o Daniel Jones, que é muito similar à questão de números e tal, mas cara, para mim não existe a menor comparação quando a gente fala entre Trevor Lawrence e Daniel Jones. São produtos completamente diferentes, tá? Eu vejo o Trevor Lawrence como um cara capaz de ganhar jogos, um cara que tem um talento, já mostrou, e talvez não esteja sendo desenvolvido como deveria. Poderia ter sido melhor desenvolvido, não fosse a bagunça dos Jaguars com Urban Meyer. Doug Peterson eu tenho minhas questões ainda também, né? Mas ele é capaz de vencer jogos. O Daniel Jones é outra coisa. Tá? Eu acho que os Giants venceram alguns jogos apesar do Daniel Jones, e é um cara que também tem problemas físicos, é uma outra questão, é outro departamento. Não entra nessa coisa não. A gente tem que parar um pouquinho de usar números sem contextos. Números, simplesmente, a estatística, né, tem aquela famosa piada, que o cara pode estar com a cabeça no forno e com os pés no freezer, e aí a temperatura média do corpo dele é ótima, mas ele está morto. Então tem que tomar cuidado com o número puro e simplesmente, tá? E além do que, a gente tem que tomar cuidado também de avaliar o resultado coletivo para fazer a avaliação individual. Vai lá, o time chegou nos playoffs. 2017, Blake Bortles foi um dos 4 melhores quarterbacks da NFL? Não, os Jaguars chegaram na final de conferência. Poderiam ter ido pro Super Bowl. Aí teríamos o Nick Foles e o Blake Bortles como os 2 melhores quarterbacks da NFL? Não é só assim. Futebol americano é um esporte coletivo que exige demais de todo mundo. Tem que estar certinho. Mas vamos voltar aqui pro contrato lá então, do Trevor Lawrence, né? A Pro Football Talk trouxe detalhes na sexta-feira ainda, né, mais para o fim do dia, sobre esse contrato. É um contrato que em dinheiro novo, então dá essa média de 55 milhões de dólares por temporada, mas se a gente somar os 2 anos que ainda tem no contrato dele de calouro, o quarto e a opção de 5º ano que já foi ativada e vai rolar ano que vem, fica um contrato de 6 anos, 306 milhões de dólares, o que dá uma média de 43,7 milhões de dólares por temporada. E aí muita gente já vai concordar, tá na casa dos 40, 43, tá justo, né? Mas tem algumas coisinhas nesse contrato que valem a pena a gente ver. Primeiro, que o bônus de assinatura já começa a bater nesse ano. Deixa eu colocar lá no Spot Track,
né, que é um site especializado em contratos, eles colocaram, dissecaram aqui como é que funciona. Eu vou tentar escrever aqui para não fazer besteira para vocês. É besteira, eu geralmente faço, mas aqui nós temos todo o contrato dele. E o cap hit nesse ano de 2024 vai ser de 15,029 milhões de dólares. É 3,3 milhões a mais do que seria o impacto, tá? Em compensação, no ano que vem, que ele tinha o contrato o quinto ano, vai ser de 17 milhões, que é 8,6 milhões a menos do que era previsto. Com o impacto de quinto ano era de 25 milhões, você mexe aí com o contrato, estendendo para cá, joga um pouquinho mais lá para frente e vai ser um impacto menor. Você abre 8,6 milhões de salary cap no ano que vem. O grande pulo do gato desse contrato, a gente está vendo aqui, ó, todos os anos são espalhados já aqui o contrato, o signing bônus, já vem tudo nesses primeiros anos de contrato, mas o grande pulo do gato nesse contrato, para mim, é essa questão aqui, ó. Em 2020, acabou a temporada 2028, em 2029, você tem aqui um potential out, né? Você pode acabar com esse contrato porque não tem mais cap hit, não tem mais dinheiro morto. Se você dispensar o Trevor Lawrence aqui no final da temporada 2028, ele não vai atingir a sua folha, ele não vai deixar nenhuma grana perdida lá. Não tem mais grana garantida no contrato dele a partir de 2029. Então, é o momento que os Bengals e o Trevor Lawrence, os Jaguars, estou insistindo aqui nos Bengals, os Jaguars vão sentar com o Trevor Lawrence e vão discutir se esse contrato vai ser renovado, né? Porque vai ser de interesse do Trevor Lawrence, não vai ter mais grana garantida. Então vamos renovar, como é que a gente vai ficar? E aí, vamos batendo aqui, Ana, deixa eu voltar aqui que eu saí sem dever. Mas vamos voltar aqui, ó, ano a ano, 2025, 17 milhões, 2026, 24 milhões. Tranquilo, cap hit 24 milhões, certo? 35 milhões em 2027. 2027 a gente pode pensar que o salary cap já vai estar passando dos 300 milhões de dólares. Então não vai ser um impacto tão grande. 47 milhões de cap hit em 2028. O contrato dele ainda prevê aqui 2029 e 30 ainda, e tem 2 void years, que é por questão de salary cap. O impacto forte vem mesmo aqui em 2029, com 78 milhões e meio. Só que tem esse opt-out e, o mais importante, nada de dead cap. Nada de dead cap. Então esse aqui é um detalhe bem interessante para a gente ver no contrato do Trevor Lawrence, que eu acho que fica bem mais cabível, tá? Bem mais cabível. O contrato dele ainda tem algumas questões que vão mostrando, né? 76 milhões e meio de dólares nas próximas 2 temporadas. Vai ser o nono entre os quarterbacks. 34 milhões a menos do que o Joe Burrow. Então quando a gente coloca o contrato, essa divisão do dinheiro, como ele vai entrar em cada um dos momentos lá para o Trevor Lawrence, fica diferente dessa história de mais bem pago quarterback da NFL. Muda bastante o ponto. Então eu acho que ele é um contrato que fica muito mais aceitável depois de a gente ver essa definição do contrato. Lembrando também, um outro detalhe, esse acordo novo tem uma no trade clause, ou seja, uma cláusula de não troca. Os Jaguars só podem trocar o Trevor Lawrence se ele aceitar, se ele for lá e tirar, para esse time eu quero ir, ele não pode simplesmente mandar ele para outro lugar, né? Então é assim que vai funcionar esse novo vínculo do Trevor Lawrence. Diz aí se você gostou, se você concorda, se você não concorda, o que você pensa desse vínculo, mas vamos seguir. Para fechar então o vídeo aqui, eu quero trazer os times que eu acho que mais evoluíram de um ano para o outro. Terminaram os minicamps na última semana aqui, agora a liga entra em um novo período de férias, né? Então vai rolar alguma notícia. Aliás, o Burrow já falou pro T. Higgins que, ó, tô livre aqui pra gente fazer um treinamento, treinar a conexão de novo, agora que você tem contrato, a gente pode fazer um bem bolado nós dois em algum lugar aí pelo mundo. Os training camps não tem data ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo não sabemos quando vão começar, mas os times que vão jogar o jogo do Hall da Fama se apresentam primeiro. Os minicamps, os training camps, aliás, vão começar da metade para o final de julho. O jogo do Hall da Fama acontece dia 1º de agosto, entre Texans e Bears. Esses dois times podem se apresentar antes, e aí quando tiver a data a gente traz aqui direitinho para vocês quando começam os treinamentos, que aí é para valer mesmo, né? Aí começa a trabalhar sem férias para mais ninguém. Já trouxe há algum tempo alguns times que tinham ficado em último lugar, aliás, o último lugar de cada uma das divisões da NFL, e
projetando um pouquinho o que eles poderiam crescer. Mas agora, depois de acompanhar os minicamps e ver alguns trabalhos com muita cautela, sem me empolgar com um passe maravilhoso, tinha gente lançando contra uma tela, pulando coisinha e faz um passe, que coisa incrível, nossa, que passe, que maravilhoso que ele fez, né? Eu vou pontuar 3 times que eu acho que vão brigar por playoffs já em 2024, depois de terem tido um ano ruim em 2023. Outros times evoluíram muito, né? Vendo aqui todo mundo, as melhores evoluções, o time que eu aposto bastante nesse ano são os Eagles. Eu gosto muito do que aconteceu nessa mudança do grupo de treinadores, chegada de jogadores bons também, mas principalmente na comissão técnica. Eu acho que é um time que muda de patamar, aquela inconsistência que teve no ano passado, mas era um time que já foi para os playoffs em 2023, né? Eu quero ver só se ele vai ser mais consistente. Por isso que não está nessa lista aqui, porque já foi um time que brigou, mas eu acho que vem melhor para esse ano. Commanders e Panthers também acho que tiveram tiveram evoluções muito significativas do ano passado para esse, mas ainda não são times que vão brigar, então por isso que eu deixei fora. A minha lista aqui, esses 3 times que eu vou colocar, sem ordem, tá? São times que foram coadjuvantes e esse ano, para mim, vão brigar por playoffs. E eu vou começar com um time que talvez nem devesse estar nessa lista, tá? Mas é a equipe do New York Jets. Por que talvez não devesse? Porque o ano passado já era time para brigar. Né? Só que aí, 3 snaps depois, já passou a ser uma piada na NFL, porque estava lá com o Zach Wilson no lugar do Aaron Rodgers. Mas a melhora desse time não é só a volta do Aaron Rodgers. Eu acho que ele teve melhoras significativas em pontos cruciais. O ponto principal, linha ofensiva. A linha ofensiva era horrível e agora faz sentido você ter o Rodgers atrás dessa linha ofensiva. Você trouxe 2 veteranos, o Tyron Smith e o John Simpson, são 2 caras que vão trazer mais estabilidade para esse time. Fez a troca pelo Morgan Moses, foi lá e pegou o Olaf Shano, né, lá no draft. Desses 4 que chegaram, pelo menos 3 vão ser titulares e você vai ter ali peças para repor, uma profundidade nessa linha ofensiva. E eu acho que é uma linha que vai proteger, que vai dar tempo, que vai ajudar um quarterback que está vindo de uma lesão grave, já não é nenhum garoto, né? Mas é um cara que eu acho que vai conseguir entregar muito bem e ainda ganhou uma arma a mais. Você tem o Mike Williams, você fez a troca com a equipe dos Chargers e pegou um cara para ser um segundo alvo atrás do Garrett Wilson. O Robert Saleh já dava conta da defesa, a defesa tem bons nomes em todos os setores e o Robert Saleh sabe que ele tá aí contra as cordas, né? Ele tá aí na beira do precipício, se for mal esse ano é rua, vai buscar um outro time para treinar, mas eu vejo um time dos Jets, de fato, lá dentro, tá? Brigando para os playoffs, e eu acho que vão para os playoffs nesse ano. Vou colocar também a equipe do Los Angeles Chargers, e eu sei que os Chargers, ano após ano, são uma decepção. Já prometi aqui que não ia apostar mais nos Chargers, mas isso era nos Chargers do Brandon Staley e eu vou cometer mais uma vez a loucura de apostar nos Chargers, tá? Mas porque, para mim, o maior ganho nessa off-season foi a chegada do Jim Harbaugh. Eu acho que muda, é um treinador, não é aquela coisa patética. Tudo faz muito mais sentido quando você coloca um treinador, coisa que eles não tinham. O Brandon Staley não era treinador. Tá? Em 2011... Quando o Harbaugh chegou na equipe dos 49ers, ele já foi o melhor técnico daquele ano. Ganhou o prêmio da NFL de melhor técnico do ano no primeiro ano dele. Então eu acho que ele chega com impacto. Ele é um cara que já tem experiência, ele não é aposta, ele é um cara que passou os últimos anos no college, mas de fato olhando ainda para a NFL, até pelo irmão dele tá lá, e é um cara que nunca desistiu de voltar para a NFL, né? Sempre ele estava lá cotado para voltar, fez um bom trabalho em Michigan e eu acho que ele chega sabendo extrair muito bem de cada jogador e tendo um contato a mais com jovens, né, com jovens talentos. Bom draft do Joe Alt, acho que uma proteção muito boa para o Herbert. Eu gosto da aposta no Gus Edwards e no J.K. Dobbins. Se eles se mantiverem saudáveis, vai ser um bom grupo de running backs. Na defesa, manter o Joe Bosa e o Khalil Mack foi muito importante. São 2 jogadores que ganhos enormes para o pass rush, ainda mais se o Bosa se mantiver saudável, que é difícil. Mas você melhorando esse pass rush, você ajuda inclusive a sua secundária, que tem alguns problemas ali, mas eu confio no Harbaugh fazendo esse trabalho. E a dúvida fica com o grupo de recebedores, né? Porque aí você perdeu o Mike Williams, perdeu o Keenan Allen, 2 caras que saíram, trouxe o Ladd McConkey no draft, mas aí você tem lá o Joshua Palmer e, cara, o Quentin Johnston foi um cara que decepcionou demais na temporada passada. Vamos ver como vai ser o segundo ano dele na NFL, mas eu não acredito tanto assim.
né? Vou colocar os Chargers brigando por playoffs. Não coloco lá dentro, como eu tenho mais confiança nos Jets. Eu acho que os Jets vão para os playoffs. Os Chargers eu acho que vão ter um ganho bem grande e vão estar ali naquela disputa. A AFC é complicada e pode não rolar, mas é um time que muda bastante de patamar. Gosto muito da evolução que eu vi nesse time. E por fim, vou colocar aqui o Chicago Bears, tá? É arriscado, porque eu ainda tenho minhas dúvidas com relação ao Matt Eberflus, falei aqui no papo com o Rafão, né? Mas eu olho para esse ataque, Caleb Williams, DJ Moore, Keenan Allen, o Romeo Duzzi, eu acho que é muito bom. Você tem o DeAndre Swift como running back, você tem o Cole Kmet como tight end, você trouxe o Everett como tight end também. Eu gosto do que eu vejo. Eu vejo um potencial muito grande neste ataque. A defesa eu tenho algumas questões aqui ou ali, mas o Eberflus é um especialista em defesa e eu acredito que vai conseguir e vai compensar com esse ataque. Eu acho que o Caleb Williams chega com, assim, potencial para já mostrar a sua presença lá. Eu tô aqui, eu sou um quarterback que vai ser bom. Não me empolgo com um ataque do Chicago Bears, sei lá desde quando. Acho que nunca me empolguei com o ataque do Chicago Bears e esse ano eu tô empolgado. Quero ver sim, acho que vai ser um time. É uma divisão particularmente difícil, né? Talvez a melhor divisão da NFL. Você tem lá os Lions como favoritos, os Packers já mordendo os calcanhares, ele numa disputa com um ataque muito interessante também, que vai brigar bastante entre esses dois. Não descarto completamente a equipe dos Vikings, por mais que tenha o Sam Darnold como quarterback titular. Acho que não dá para descartar. É um time bem arrumadinho ali, um bom trabalho do O'Connell. Mas, apesar da divisão complicada, que coloca aí 6 jogos difíceis no calendário, ainda assim o calendário, a projeção de calendário dos Bears é de um dos 3 mais fáceis do ano. Então eu acho que tem potencial, olhando no quadro geral da NFC, da gente ver esses Bears beliscando uma vaguinha de pós-temporada. Talvez com Lions e Packers ali brigando pela primeira posição no grupo, né, primeiro e segundo, e numa terceira posição colocar 3 times da NFC Norte nos playoffs. É cabível, é plausível, e eu acho que os Bears vão para pós-temporada, né? Essa hora é a hora de arriscar. Eu quero saber a opinião de vocês também. Deixa aqui embaixo nos comentários e aquele abraço.